gente vai para o intervalo agora. Já vamos mostrar que moradores do Rio estão cercando bairros para garantir a segurança. E a prefeitura diz que é por aí mesmo. Você vai ver também que a Câmara dos Deputados aprovou a prescrição de inibidores de apetite que são proibidos pela Anvisa. A gente vai explicar por que a Caixa decidiu suspender uma das linhas de crédito imobiliário mais baratas do mercado. E por aí vai. Tem outras notícias também aqui de São Paulo. Para vocês, 8 horas e 13 minutos agora. Proteger. A gente ainda não teve resposta da Secretaria de Segurança do Rio. Hoje faz um mês que a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado fizeram uma operação na Cracolândia, no centro. O Jean Halpe está lá e vai contar como é que está a situação para a gente agora. Bom dia. Oi, Rodrigo. Esse é um problema sério que há anos atinge aqui a região e é claro que em 30 dias não seria resolvido. É evidente que a chamada Cracolândia não acabou. O que mudou depois da operação, no dia 21 de maio, foi o ponto de concentração dos dependentes químicos. Antes ficavam na Rua Elvete, Alameda Dino Bueno, agora essas vias estão desobstruídas, mas a 400 metros de lá, na Praça Princesa Isabel, como a gente vê as imagens, a situação é bem diferente. A gente vê dezenas de pessoas, dezenas de dependentes químicos na praça, inclusive barracas voltaram a ser montadas lá. Agora, paralelo a isso, a Prefeitura montou pontos, estruturas para oferecer atendimento para todas essas pessoas, desde uma simples acolhida, onde a pessoa possa passar a noite, até o atendimento médico, desde que a pessoa aceite, obviamente, passar por esse atendimento médico. Rodrigo. Ok, Jean, obrigado. A gente sempre na torcida para ver se isso anda e dá certo. Obrigado. 8 horas e 20 minutos agora, Jaqueline Brasil, trânsito, transporte na manhã de quarta-feira. Um panorama da cidade da região metropolitana. A gente sabe que garoa em alguns pontos, as pistas estão secas, mas tem alguns acidentes aí rolando pela cidade. A gente começa aqui mostrando pelo Waze. Essa aqui é a rodovia Fernão Dias. A informação que a gente tem na altura do 79, já perto da rodovia Presidente Dutra, mas no sentido Belo Horizonte, uma carreta acabou tombando. Tem uma faixa interditada, mas vocês podem observar como é o contrafluxo, não tem lentidão. A lentidão é para quem vem mesmo para a capital e bem pertinho aqui do entrocamento com a rodovia Presidente Dutra. A própria rodovia Presidente Dutra com aquele trânsito pesado, intenso na direção da Marginal Tietê, mas fica aqui o registro de um acidente no sentido Rio de Janeiro, depois ali do 228, logo depois da rodovia Fernão Dias. Aí a gente pula aqui para uma outra parte da cidade, da rodovia Castelo Branco, pintou ali um acidente também, sentido interior, na altura do quilômetro 21, alguns pontos de lentidão, e aí a gente puxa aqui para mostrar que o Rodoanel também tem trânsito intenso, tá? Você que sai do trecho sul do Rodoanel em direção à região de Perus, antes da rodovia Castelo Branco, vai encontrar um pouco aí de lentidão. E por último, mais uma estrada, são vários acidentezinhos, hein? Aqui na rodovia dos Imigrantes, depois do 16, sentido São Paulo. Aos poucos a gente vai contando como é que tá a cidade, mas aqui na capital, nenhum acidente grave. Transporte coletivo, tudo bem agora. Valeu, obrigado. A gente vai para o intervalo, já vamos falar dos remédios para emagrecer que foram liberados pela Câmara dos Deputados, mesmo contrariando a orientação dos médicos. E ainda outras notícias de São Paulo, como disse a Jaque ainda há pouco, agora 8 horas e 22 minutos, a gente volta já. Valeu, Ana. 2 homens que faziam a manutenção de um poste se machucaram num acidente na Marginal Tietê durante a madrugada. Eles trocavam um poste que estava meio tombado na altura da ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ayrton Senna. Depois da instalação do poste novo, os técnicos passaram os fios para o outro lado da pista. Foi quando, segundo testemunhas, um caminhão passou e arrancou os cabos do poste. Nisso, os 2 funcionários caíram no chão. Eles foram socorridos, o estado de saúde deles ainda não foi divulgado. E quem fazia este conserto era uma empresa de telefonia. Agora 8 horas e 28 minutos, Jaqueline Brasil. Que coisa, né? Já que você falava da Marginal Tietê, vamos para as nossas câmeras e direto para a nossa câmera lá da Marginal Tietê, até para ver como é que está lá a situação. A gente vê aqui o trecho na altura da Ponte do Limão. O pessoal que vai em direção à rodovia Castelo Branco ou em direção à rodovia Ayrton Senna está com o trânsito fluindo bem aqui. Lembrando que a chegada pela rodovia Presidente Dutra está um pouquinho mais complicada em relação à rodovia Ayrton Senna. Aí a gente vai aqui também
para a Marginal Pinheiros. Você que vem da rodovia Castelo Branco ou da Marginal Tietê em direção a Interlagos, estou achando hoje o trânsito mais carregado do que os outros dias, viu? Não sei se tem alguma coisa ali debaixo da ponte da cidade universitária, mas tem um bloco aí de lentidão. Do outro lado, quem sai da Zona Sul em direção à Zona Oeste, o trânsito está bem melhor agora. E mais uma câmera nossa, vamos direto aqui para a região da Aricanduva para ver como é que está a situação na Zona Leste. Por cima, pelo viaduto Engenheiro Alberto Badra, travando para chegar na Marginal Tietê, e por baixo para pegar a Radial Leste, aí o trânsito está bem melhor. Das nossas câmeras, a gente vai direto para a situação do transporte coletivo, tá? Linhas da CPTM e do metrô agora funcionando bem. A gente dá uma olhadinha aqui como é que está a situação dos corredores. Por exemplo, o corredor Norte-Sul, você que está de ônibus, a faixa reversível, quer dizer, a faixa de ônibus, corredor de ônibus está um pouquinho mais complicado, né? Você que está de ônibus tem que ter um pouquinho mais de paciência, e também pela Avenida Paulista, tá? Algumas estradas ainda com um trânsito complicado, como a rodovia Fernão Dias na chegada à Dutra, a própria Dutra que está pior que a Ayrton Senna e a Imigrantes pior que a via Anchieta. Tá bom. Tá bom? Valeu, Jaque. Obrigado, viu? A gente vai para o intervalo agora. Já já vamos falar do discurso da Rainha da Inglaterra para apresentar os planos do governo para os próximos anos. E também outras notícias de São Paulo. A gente segue de olho em tudo nesta manhã de quarta-feira, primeira manhã do inverno de 2017, 8 horas e 30 minutos. Temos aí o céu fechado em São Paulo e assim deve permanecer durante todo o dia. Já já a gente volta com outras notícias para vocês. É rapidinho. Oito horas e 35 minutos agora, a gente vai dar uma atualizada na previsão do tempo aqui para a capital paulista. Isso, bom dia, Isabela Rodrigo. Camargo. Bom dia, gente. Isa Hoje Internal. sou eu que estou combinando, né, com o céu de São Paulo toda cinza. Continuaremos com um dia bem cinza, né, esse primeiro dia de inverno, então, bem cinzento em grande parte, não só da capital, Rodrigo, mas de toda a faixa leste, porque os ventos continuam soprando do mar. A frente fria, ela já está se deslocando aqui para o Rio de Janeiro. A gente vê, inclusive, aqui, tá vendo a circulação aqui desse vento? A alta pressão está bem aqui, ó, fazendo então as setinhas chegarem direitinho aqui para nós, o que vai deixar toda a faixa leste, nós vamos ver no próximo mapa, a faixa leste toda mais fechada, com chuva, inclusive mais pesada do que na capital. Aqui na capital só garoa, tá? Céu cinza, mas só com garoa. E na faixa leste, aí sim, com chuva que pode até variar aí de moderada a forte intensidade, tá certo? E o que vai acontecer? A temperatura, ela não deve passar dos 19 graus, então esse frio vai continuar. E dependendo do vento, a sensação é de mais frio. A partir de amanhã, o tempo melhora, ele fica mais aberto, o sol aparece mais, as temperaturas vão subindo, mas poucos graus em diferença, tá? Veja que a mínima também continua bem baixa. Estável. Obrigado, Isso. viu? Até amanhã. Já o intervalo, a gente vai contar o que aconteceu com o financiamento pró-cotista da Caixa, uma das formas mais baratas de financiar a casa própria. 8 horas e 37 minutos, a gente volta já já com outras notícias de São Paulo também. Isso aí. Corte de Apelações da França manteve a condenação do deputado federal Paulo Maluf, do PP, por lavagem de dinheiro desviado de obras aqui em São Paulo. A justiça francesa confirmou a condenação de Maluf a 3 anos de prisão e pagamento de multa de 200 mil euros, o equivalente aí a 734 mil reais. A mulher e o filho mais velho também foram condenados. A justiça disse que a família Maluf fez depósitos milionários entre os anos de 96 e 2003. A defesa informou que vai recorrer. 8h45 agora, Jaque. Vamos dar uma olhadinha nas nossas câmeras, como é que está o seu caminho? A gente começa, por exemplo, Rodrigo, aqui pela nossa janela. Vamos dar uma olhadinha aqui a Marginal Pinheiros, que nesse horário sempre fica um pouco mais complicado e realmente, tanto pista expressa e pista local, com trânsito lento. E quem sai aqui também pela Avenida Jornalista Roberto Marinho acaba caindo nessa lentidão. A gente sabe que, pelo menos nesse trecho, é o excesso de veículos. Outro ponto também que a gente observa agora, mais cedo estava bem congestionado, agora melhorou, que é a estrada do M-Boimirim. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco pela Marginal Pinheiros, depois da ponte João Dias, tem um acidente por lá. Aí o trânsito fica um pouquinho mais complicado, tá? Tá bom. Dá uma melhoradinha, depois Sim, piora, mas aos aquele poucos, ritmo de sempre, melhorando, né? e as estradas também. Valeu, obrigado. No intervalo, já já vamos falar com a Cris Dias, falar sobre a situação do Inter na Série B. Não tá fácil pro Colorado Gaúcho subir não, viu? 8h46 agora.